Oi, tio, boa tarde. Oi. Professor Eric. Oi. Oi, professor. A minha câmera vai ficar desligada nessa hora, porque eu já mudei de novo, porque o outro computador... Luiz, tá baixinho, eu não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu o máximo. Você repete, por favor? É porque eu mudei de computador de novo, é por isso que eu não vou ter câmera. Porque não dá Tá. para escrever no computador da minha mãe, aí eu tive que reiniciar e atualizar ele de novo. Aí na atualização tá 3% ainda. Eita. Não, Oi, professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Arthur, tudo bem? Boa tarde, quinto ano. Boa tarde, professor, Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, professora Graça. Tudo bem, professor? Tia Graça, vou colocar Tudo você bem. como anfitriã. Ok. Prontinho. Professor, a gente vai continuar na página 90, né? Vamos continuar. Acho que da página 90, o que eu queria fazer com vocês era só aquela primeira questão mesmo. Agora a gente vai para a próxima página, tá? A gente vai fazer o desafio? Ou o desafio já era para estar pronto? O desafio vai ser no vídeo. Deixa eu já colocar aqui para vocês onde nós tínhamos parado. Ó, nós tínhamos parado aqui nesse exercício. Boa tarde. Deixa só eu organizar as câmeras de vocês. Tô aqui em casa, tô pescando, sabe? E aí a gente já começa. Prontinho. Ó, então nós tínhamos feito essa primeira parte aqui, esse primeiro exercício, enquanto o resto... Professor, Oi, Ana Clara. eu queria compartilhar a tela para te mostrar uma coisa que eu estava fazendo de matemática. Pode ser aí no finalzinho da aula, então? Pode. Então tá. No finalzinho, que eu tiver faltando alguns minutinhos, a gente vê. Tá bom, obrigada. Nada. Ó, então, enquanto o resto do pessoal vai entrando, deixa eu ver, já tem 57. Nós tínhamos respondido essa primeira questão, e aí eu usei aquela técnica. Igor. Ou multiplicar... Arthur. Multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Nesse caso aqui, a gente tinha que descobrir que número é esse para poder encontrar a fração equivalente. Mas, como eu disse para vocês, estou enfatizando de novo, pode ser qualquer número que a gente quiser, ó. Se não tiver uma regra lá específica, tipo, igual estava aqui, ó, já tinha o 6, então eu já tinha que encontrar certinho. Se não tiver... Ué. Oi, tia Graça. Desculpa te atrapalhar, Não, tem tá? problema. Eu estou com muita dificuldade, disse que não compreendeu. Tem como explicar novamente? Tem. Quem que está com a dúvida? Desculpa. A Giovana. Giovana, certo. Ah, Giovana, nesse próximo exercício que eu quero fazer aqui, ele vai usar essa técnica que eu estou usando. Então, eu vou explicar tudo de novo, bonitinho, nesse exercício 4 aqui, e aí, se ainda ficar com dúvida, Giovana, você me fala que eu explico de novo, tá bom? Então, eu vou aproveitar esses exercícios desse exercício aqui, que é o exercício 4, para falar sobre a fração equivalente, tá bom? Aí você me fala se você conseguir entender melhor. Igual, nesse exercício 4, que é um dos que eu marquei para a gente fazer, ele fala de uma propriedade das frações equivalentes. Só que, na verdade, essa propriedade das frações equivalentes que fala aqui no exercício 4 é a propriedade é uma coisa que eu já mostrei para vocês aqui, que é multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, Giovana, o que aconteceu nesse exercício 1 aqui, por exemplo? Olha lá, o Theo está querendo participar aqui da aula.
como que aconteceu nesse primeiro exercício? Vamos supor que na letra A. Esses cachorros. Nessa letra A, eu vou apagar. E ele é uma fração. Tá? Eles estão correndo aqui que nem uns malucos. Ó, nesse exercício, o 1/2, para que eu encontre uma fração que seja equivalente a 1/2, a regrinha que eu falei para vocês é ou a gente multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, ou a gente divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Pode ser tanto a multiplicação quanto a divisão que vai dar certo a gente encontrar uma fração equivalente. Nesse exercício aqui em específico, ele já deu alguma das partes lá da fração. Nesse caso aqui, ele quer uma fração equivalente a 1/2, mas que tenha numerador 3. Então, o que a gente fez? Eu sei que o 1, para virar 3, ele vai ter que ser multiplicado por 3. Porque, olha lá, 1 vezes 3 dá 3. E pela regra, pela aquela propriedade de frações equivalentes, se eu multipliquei em cima por 3, obrigatoriamente eu tenho que fazer a mesma coisa embaixo, multiplicar por 3. Então, 2 vezes 3, eu descubro o denominador, então, da fração. Isso quer dizer que 1/2 ou 3/6 representam a mesma fração, representam a mesma quantidade. Por isso que elas são frações equivalentes. E aí acabou, Giovana, que fizemos isso em todos os exercícios. Ó. Na letra B, multiplicamos em cima e embaixo por 2. Na letra C, multiplicamos por 4. Na letra D, dividimos por 2. Todos nesse mesmo sentido. Olha lá, o 4 para virar 2, ele tem que ser dividido por 2. Então, o que eu fiz em cima, eu faço embaixo. E é isso que ele quer que a gente faça agora também no exercício 4, que é o próximo exercício que eu separei para a gente fazer. Até nesse quadrinho rosa, ele fala isso que eu falei para vocês. Ó. Se temos uma fração e queremos descobrir uma fração equivalente a ela, olha lá, multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador pelo mesmo número. E aqui ele coloca até uma informação a mais que eu não tinha comentado com vocês. Esse número tem que ser diferente de 0. Mais para frente um pouquinho eu vou mostrar para vocês por que não pode ser 0. Mas tem que ser um número, assim, diferente de 0. Eu falo para vocês também para a gente não escolher o 1. Se eu escolher o 1, não vai mudar nada, né? Eu multiplicar em cima e embaixo por 1, aí vai ter a mesma fração, aí não vai ser fração equivalente, vai ser frações iguais. Então, a gente escolhe um número diferente de 0 e diferente de 1. Tipo essa letra A, ó. Nessa letra A, ele decidiu multiplicar em cima e embaixo por 5. Então, quando eu... 1 vezes 5 dá 5, e 2 vezes 5 dá 10. Isto. Então, a fração 5/10 é equivalente à fração 1/2. Porque eu multipliquei em cima e embaixo por 5, eu encontrei essa outra fração, ó, 5/10. Essa fração aqui, 5/10, eu acho que eu até tinha feito ela com vocês, não tinha? Deixa eu ver aqui atrás. Foi a que eu usei aqui na letra E. Multipliquei em cima e embaixo por 5, que foi o número que o Lucas escolheu para a gente, e aí eu encontrei 5/10. Então, uma fração equivalente a 1/2 aqui, 5/10. Aí, nas próximas, ele já começa a esconder alguns números. Então, vamos ver como que a gente pode resolver aqui agora essa letra B. Ó, na letra B, ele já mostrou que lá embaixo, ele dividiu por 3. 9 dividido por 3 dá 3. Então, se embaixo ele dividiu por 3, obrigatoriamente em cima, eu vou ter que dividir por 3 também. Porque a regra é, o que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima. O que eu faço em cima, eu tenho que fazer embaixo. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, Giovana e todo mundo, para a gente encontrar frações equivalentes, a gente pode seguir essa propriedade. Multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número, ou divide em cima e embaixo pelo mesmo número. Giovana, conseguiu entender um pouquinho melhor com essa letra A e B aqui? Ou ainda está meio assim? Eu não sei se você está sem áudio. Eu entendi. Entendeu? Ah, beleza, então. Qualquer coisa você me fala, tá?
Ó, essa letra C... Professora Eric, agora eu tenho Oi, Tia Graça, pode falar. duas mãozinhas levantadas. É a Beatriz e o Jefiteto estão com as mãozinhas levantadas. Vamos E lá, a então. Júlia também. Certo. Vamos lá, Bia, pode falar. Professor, eu entendi o que o senhor falou sobre a fração equivalente que a gente está estudando agora, mas eu lembro que no começo, quando eu tive um pouco de dúvida, em fração mesmo, assim, sem ser fração equivalente, qualquer tipo de fração, eu lembro que o senhor explicou de um jeito bem parecido com esse. Parecido com equivalentes, mas não era. Na verdade era, só que a gente não está estudando ainda. É, porque eu não tinha falado nesse nome ainda, porque eu tinha deixado para a gente falar agora, já que o livro ia falar. Era o exercício que você falava, desce dividindo, sabe, multiplicando. Isso, lá no... É bem parecido, né, com essa ideia, mas o dash dividindo só multiplicando é quando a gente está fazendo fração de um número. Até aqui, ó, nesse exercício 2, aparece essa operação. Vamos lembrar aqui rapidinho, fazer essa letra A, ó. Lembra que se eu quero encontrar fração de um número, o que eu tenho que fazer? Desce dividindo e sobe multiplicando. Então, ficaria 36 dividido por 4, que dá 9. 9 vezes 3, que é 27. Então, sempre que for fração de um número, desce dividindo, sobe multiplicando. Muito bem lembrado, ó, Bia. A gente já apareceu esses dois, ó, para a gente usar também. Mas você está conseguindo compreender bem, né, Bia? Essa parte aqui agora. Sim. Ótimo. Eu já estou dando no caderno para... Isso, quando vai anotando é melhor ainda, que você vai gravando na cabeça e anotando, e aí você aprende mais rápido. Muito bom. Pode falar. Jefté, certo? Deixa eu ver se eu te encontro aqui. Então, passa para a Júlia, enquanto o Jefté não... Pode falar, Júlia. Qual é essa dúvida? O que eu não sei? Sim. Como que a gente vai saber se é vezes ou dividindo na... Vou te dar uma dica para todo mundo, não só para você, claro, para todo mundo, que fica muito fácil da gente saber se eu tenho que multiplicar ou dividir. Pensa assim, ó. Aqui era 1 e virou 5. Se o número aumentou, então eu vou ter que fazer uma multiplicação, porque lembra, a multiplicação é que faz o número ficar maior. Então, se o número era pequeno e ele ficou maior, então a gente faz uma multiplicação. Agora, maior do que o... Tipo, o 5 é maior do que o 1, então tem que fazer... Isso. Então eu vou ter que fazer uma multiplicação. Agora, olha esse outro. Tá vendo que o 3 é menor que o 9? Se a resposta lá é menor, então a gente já tem uma ideia de divisão. Porque na divisão que deixa o número menor. Então, acho que com essa dicasinha a gente consegue pensar melhor. Tipo, olha essa letra C. A resposta aqui é 1. E antes era 3. Quer dizer, então, que o número... Então, vai ser uma... Isso. Divisão. Eu vou ter que acabar fazendo uma divisão. Se o número diminui, é divisão. Se o número aumenta, é uma multiplicação. Só toma um pouquinho de cuidado, Júlia, às vezes, igual nesse desafio aqui, ó. Ele é um desafio porque a gente vai ter que fazer duas contas, uma multiplicação e uma divisão. Então, tem vezes que aparecem os dois ao mesmo tempo. Mas, de certa forma, a gente pode pensar assim. Se o número diminuiu, divide. Se o número aumentou, então eu tenho que multiplicar. Igual nesse aqui, ó, eu teria que dividir por 3. Por nada. Como eu já comecei essa letra C, então aqui eu vou dividir por 3 em cima e embaixo, porque, ó, 3 dividido por 3 dá 1. Então, 12 dividido por 3 dá 4. Olha lá, então, 3 dozeavos é equivalente a 1/4. Ana Clara, pode falar, você está com a mãozinha levantada?
Professor, eu tenho 3 coisas para falar. Hum, A primeira, eu queria que você explicasse de novo como que a gente sabe que é divisão e como que a gente faz essa conta da fração. Ó, então, eu vou responder as primeiras e depois você faz as próximas, pode ser? Que a gente vai indo por partes. Ó, o que Sim. você percebeu? Se aqui, igual aqui, ó, era o número 1, depois ele virou o número 5. Então, ele aumentou, tá vendo? Ele era 1, aumentou para 5. Se o número aumenta, então já dá uma ideia para multiplicar. Porque na multiplicação que faz o número ficar maior, né? Agora, se o número igual que era 9, ele diminuiu e virou 3, então eu vou pensar já numa divisão. Porque é a divisão que faz o número ficar menor. Entendeu? Então, se o número aumentou, eu penso numa multiplicação. Se o número diminuiu, eu penso numa divisão. Divisão. Ah, tá. Ó, para ver se você entendeu bem Ah. mesmo. Rapidinho. Essa letra D é uma multiplicação ou uma divisão, então? O 4 virou 8. Então, seria uma multiplicação ou uma divisão? Uma multiplicação. Perfeito. E agora minha perguntinha. Antes de você fazer sua outra pergunta, eu vou fazer uma pergunta para você. 4 multiplicado por quem que dá 8? Dois. 2. Tá vendo? Esse número que aparece aqui, nessas primeiras frações que a gente vai mexer, eles aparecem num cálculo mental. A gente pode pensar na própria tabuada. Tipo, pensa na tabuada do 4. Um número que eu multiplico por 4 dá 8 é 2. Mas a gente pode encontrar esse número aqui fazendo uma divisãozinha. Ó. Se eu pegar 8 dividido por 4, a gente encontra esse número. Mas só que eu falo para vocês pensarem mais na tabuada primeiro. Por isso que a tabuada é importante, gente. A tabuada vocês vão usar aqui pro resto da vida de vocês. Tá bom. Pode falar, Ana Clara, agora sua outra pergunta. Agora eu quero saber se quando eu for mostrar o que eu fiz o desenho que eu fiz de matemática, eu posso também mostrar de português, porque a professora de português está aqui, aí eu queria mostrar para vocês dois. Ana Clara, no final a gente resolve tudo isso. Vamos focar aqui nas frações equivalentes. Tá bom? E o Tá bom, obrigada. Posso abrir para uma pergunta? Pode sim. O Heitor está com dúvida na questão 3 e na 2 da página 90. Deixa eu ver aqui, a gente está na 91. Ó, Heitor, nessa 2, você tem que lembrar lá de quando a gente falou de fração de quantidade. Era essa regrinha que eu acabei mostrando aqui, que a Bia lembrou a gente, ó. Ele pede para a gente calcular a fração de um número. Como que a gente calcula? A gente divide o número pelo denominador e a resposta multiplica pelo numerador. Então, faz o desce dividindo, sobe multiplicando. Olha lá, 36 dividido por 4 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, é isso que a gente tem que fazer nas outras aqui também, ó. Já o exercício 3, ele é um complemento do exercício 2, porque ele pergunta, dessas 4 frações, quais são equivalentes? Para você verificar quais são equivalentes, você vai ver qual delas deu a mesma resposta. Porque fração equivalente não é a mesma, representa a mesma quantidade. Então, você vai ver lá, ó, 3/4 é equivalente a 6/9, você vai ver se a resposta que vai dar a mesma. Ou ver se essa aqui dá a mesma. Entendeu? Então, você precisa responder a 2 para poder responder a 3. Fica tranquilo que esses exercícios aqui eu vou resolver com vocês depois em vídeo, tá bom? Então, depois dá uma olhadinha no vídeo, eu vou responder bonitinho lá com vocês, explicar também. É só o daqui da aula mesmo, Zoom, que eu comentei com vocês que eu vou fazer aqueles que eu marquei, que são os principais para vocês entenderem bem o conteúdo,
Mas depois lembra também dessa regrinha. 10 dividindo, só multiplicando. Tá bom? Professor, agora a questão de número 4, letras C e D. A Gabriela está com dúvida nela. Ah, vamos lá então. Ó, essa é a questão 4 que nós estamos fazendo. A questão C, a gente viu que teria que ser uma divisão, porque o número diminuiu. Então, era 3, diminuiu para 1. Então, eu vou ter que acabar fazendo uma divisão. E aí, o número que eu tenho que dividir por 3 para dar 1 é o próprio 3. Olha lá, um número quando divide por ele mesmo, 3 dividido por ele mesmo, dá 1. E aí, pela regra, pela propriedade de fração equivalente, o que eu faço em cima, obrigatoriamente eu tenho que fazer embaixo. É igual nessa letra D, ó. O 4 para virar 8, eu tenho que multiplicar por 2. É só lembrar da tabuada. 4 vezes 2 dá 8. E o que eu faço em cima, obrigatoriamente eu tenho que fazer embaixo. Então, se eu multipliquei em cima por 2, para o 4 virar 8, embaixo eu vou multiplicar por 2. E aí vai ficar 5 vezes 2, 10. Pronto, aqui a gente encontrou as frações equivalentes. Então, é só a gente pensar nessa forma. Ó, o 8 para virar 1, eu vou ter que dividir por 8. Por nada, Gabriel. Já vamos responder nessa aqui, então, ó. Professor, O que eu faço em cima, eu faço embaixo. E aqui vai acabar ficando 3, por causa da divisão. Então, o que faz em cima, tem que fazer embaixo. E a gente encontra esse númerozinho aqui, nessas primeiras frações que a gente está estudando, na tabuada, normalzinho, ó. 8 dividido por 8 dá 1. Então, eu vou dividir por 8 lá embaixo também, que vai acabar ficando 3. Tio Eric, vocês estão na página 91? Isso, estamos na página 91. O Reginaldo quer responder a letra G. Então, o Reginaldo já fica com um desafio lá, ó, da letra G. Eu vou fazer, então, a letra F aqui, ó. 7 para virar 28, eu vou ter que multiplicar por 4. Tabuada, gente. Tem que lembrar da tabuada, ó. 7 vezes 4 dá 28. Então, se eu multipliquei lá embaixo por 4, obrigatoriamente eu vou multiplicar por 4 lá em cima também. E aí eu vou ter uma fração equivalente. 2 vezes 4 não é 8. Então, ficou 8, 28 avos. Reginaldo, vamos lá. O desafio. Qual continha eu tenho que pôr aqui para que esse 10 vire 15? Multiplicar por 2, esse é o começo. É o começo. Multiplica por 2. Depois, divide por 5. Dividir por 5. Uhum. Ó, 10 vezes 2 dá 20. 20 dividido por 5 dá 4. E aqui ficou 15. Ué? Então, não deu 15zinho lá. Mas se você pensou certo, ó, aqui a gente vai ter que acabar fazendo duas operações. Uma multiplicação e uma divisão. Alguém tem alguma ideia de qual os numerozinhos eu posso eu, pôr? professor, Fala, Ana Clara. eu acho que é 5. 5 e 5? Ó, 10 vezes 5 dá 50. 5. Dividido por 5 dá 10 de novo. Não dá 15. Não. Vamos lá, eu vou escolher alguém para me ajudar aqui. Se dividir Plínio, ó, o Plínio tá com a mão levantada. Professor, Oi, quem tá falando? Ana Clara? se você colocar assim, vezes 5. Só vezes 5 vai dar 50. E eu quero que seja 15. Vamos lá, o Plínio vai me ajudar nessa aqui. Eu sei, professor, eu sei. Hã? Pensa na tabuada, eu sei. Ai, Plínio, não vou conseguir entender. Esse meu cachorro fica gritando. A tabuada, o Theo quer resolver. Fechar a porta, professor. Multiplica 3 vezes e com 5 dá 15. Pera, então multiplica por 3 e divide por 5? Por 5. Pode ver.
Olha lá, 10 vezes 3 dá 30. 30 dividido por 2 dá 15. Então, tem que ser nessa sequenciazinha, vezes 3 dividido por 2. Então, é isso que eu vou ter que fazer lá em cima, porque o que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima. Olha lá, 4 vezes 3 é 12. 12 dividido por 2, 6. Então, a fração equivalente é 6 quinzeavos. Gente, uma última coisinha antes de eu abrir para as dúvidas de novo. Só vale fração equivalente fazer multiplicação ou divisão. Não vai fazer adição ou subtração lá em cima, que não vai dar certo. Eu pegar uma fração aqui, ó, 1/2. Aí eu somo lá em cima 4 e embaixo 4. Aí ficaria 5/6. Isso aqui não é equivalente. A propriedade é só para multiplicação e divisão, tá? Não vai fazer soma nem subtração, que não vai dar certo. Tudo bem? Gente, tranquilos? Alguma dúvida nesse exercício aqui? Ô, tio, posso falar minha resposta? Daniel Pode Augusto. falar. Deixa eu só ouvir, tia Graça, do Victor, porque teria como fazer uma outra continha aqui também, mas vai envolver número decimal. Fala, Victor, como é que ficou a sua? Victor? Professora, posso falar uma coisa rápida? Rapidinho, Davi, vamos ouvir então o Daniel, aí você pode falar, tá? Para seguir a ordenzinha certinho. Daniel, pode falar então. O pai, ele me ensinou que foi assim. Hum, Tenho 4 décimos, tá certo? certo. Aí faz o 4 vezes 1/2 para ir para 2. Que dá É igual, nesse caso, é igual eu falei, você está usando já a ideia de um número decimal. Realmente, se eu pegar aqui, multiplicar esse 4 por 1 e 1,5, no caso é como se fosse 3 meios, aí dá certinho. Mas a gente ainda vai falar de número decimal. Por isso que eu não falei de número decimal aqui com vocês, tá? Mas a sua, Daniel, se tiver nessa ideia de ter multiplicado por 1 inteiro e 1,5, dá certo também, tá? Tem algumas outras respostinhas, ó. Poderia ser multiplicado por 3 meios, poderia ser multiplicado por 1,5, poderia ser multiplicado por 1 inteiro e 1/2. Todas essas aqui são respostas possíveis, mas vamos deixar só a das duas operações aqui, que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Mas muito bem, ó, Daniel, ter pensado assim. Professor, Professor, Davi, pode falar. professora, se fosse duas vezes e 3 vezes dividido. Pera, se fosse o quê? Eu não consigo entender. Inverter essa resposta. E dá certo se invertesse? Davi, desculpa, eu não consegui entender, porque eu tô com o áudio do notebook, meu fone ainda não estava funcionando. Aí eu acho que eu não consegui entender direito. Se fosse... Se colocasse duas vezes e 3 vezes dividido. E dá certo se invertesse a resposta? Não, o que daria certo aqui ainda, Davi, é fazer a continha contrária. Ao invés de fazer vezes 3 dividido por 2, fizesse dividido por 2 e a resposta vezes 3. Então, se invertesse a continha aqui, ainda daria certo. Mas inverter, por exemplo, só os números não daria. Certo? Entendi. Uhum. professor, então daria certo se fosse, como que chama? Dividido por 2? É isso? Dividido por 2 vezes 3, daria certinho. Porque nesse Tá, obrigada. ali a operação vai dar certo. Ó, dividido por 2, 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 3 dá 15. Então, tá vendo? Ainda dá a resposta lá certinha. Aí lá em cima também daria do mesmo jeito. Ó, 4 dividido por 2 é 2, vezes 3 dá 6. Então, daria certo. Professor, a gente ainda vai estudar ou vai cair na prova sobre
multiplicação com a divisão do desafio? Ó, tudo isso que eu estou mostrando aqui para vocês e que a gente viu sobre frações vai cair na prova de vocês, tá? A prova de vocês é só de fração. Só isso que a gente está estudando aqui, de fração, tá? Professor, Quem tinha comentado? Ah, Pessoal, só vamos lembrar dos o Derek combinados, tá? Levantar a mãozinha. pode falar, Derek, realmente você estava com a mãozinha... Derek, sua... professor, peraí, rapidinho. Tá bom. Professor, sobre robótica, o senhor sabe por que foi por causa as pessoas não quiseram comprar muito, aí foi cancelado, ou é por causa que ele foi mal desenvolvido sobre robótica, né? Ou ele foi mal desenvolvido, aí não lançou ele o Windows Longhorn? Deve ter nem ouvido falar. Por aí. Uai, Derek, realmente, eu não ouvi falar. Então, eu penso que... Eu acho que, na verdade, a gente não podia discutir isso agora, no nosso tempo. Eu queria ainda falar de simplificação de frações com vocês. Mas eu penso assim, o nome Windows é forte, então deve ter sido alguma coisa de mau desenvolvimento, porque as pessoas não querem comprar uma coisa do Windows, que é bem famosa. Não sei. Mas eu não ouvi falar desse Windows, não. Depois eu vou pesquisar. Ele foi cancelado, acho que ele nem saiu nas lojas. Ele é de 2003 ou 2008. Nossa, eu nem ouvi falar mesmo dele. Bia, Seu tempo passa rápido, agora faltou 8 minutos. Pois é. A Tamires também nossa quer ver você hoje. Ah, então tá. Beatriz, pode falar. Com a mãozinha levantada, depois vamos na Tamires. Professor, eu não entendi muito a ideia do desafio da letra G, de multiplicar e depois dividir. Porque, nesse caso aqui, igual, pensa lá na tabuada do 10. Vamos pensar aqui na tabuada do 10. Se a gente fizer 10 vezes 1 dá 10, 10 vezes 2 já dá 20. Ou seja, nessa fração, não dá para eu, tipo assim, agora, nesse momento que a gente está usando só esses números inteiros, pôr um número multiplicado aqui e já dá 15. Então, nesse caso, a gente teve que pensar em duas continhas, que foi multiplicar por 3, porque ficaria 10 vezes 3, que dá 30, e depois dividir por 2, que aí 30 dividido por 2 dá 15. Então, a gente precisou pensar em duas contas, por quê? Porque não tinha um número inteiro que multiplicado por 10 dava 15. E aí, como lá embaixo a gente teve que fazer isso, ó, vezes 3 dividido por 2, e em cima eu tive que fazer a mesma continha, multiplicar por 3 e depois dividir por 2. Entendeu, Bia? Então, a gente teve que usar duas contas, porque não tinha um número diretão aqui que eu colocava que dava o 15. Certo? Agora entendi, professor. Muito obrigada. Por nada. Tamires, você queria falar? Ela quer ajudar, professor. Ah, quer me ajudar? Perfeito, então. Tamires, vamos fazer... Professor, Sim. Vou comentar sobre a simplificação e a gente já responde essa primeira aqui, então, juntos, ó. A ideia de simplificação de frações, gente, tá bem ligada mesmo com fração equivalente. Então, quando a gente fala lá de simplificação de frações, a gente está falando de fração equivalente. Mas aí, o que seria, então, uma simplificação de frações? Ó, o próprio nome já dá uma ideia do que a gente tá querendo fazer, né? Quando eu quero simplificar uma fração, eu quero tornar ela mais simples. Então, a ideia de eu pegar uma fração e simplificar ela é eu encontrar uma fração equivalente dos menores, ou seja, que fique uma fração mais fácil de trabalhar. Tipo nesse exercício aqui, ó. Olha o que ele fala. Na turma de Fabiana, a professora propôs um desafio que gerou reações diferentes dos alunos. Veja a questão, pense na solução e depois leia o que disseram 2 alunos da turma. Então, olha lá. O desafio era pintar a parte correspondente a 21, 28 avos
da região determinada por uma circunferência. Ou seja, os meninos eles teriam que pegar uma circunferência, dividir em 28 partes e pintar 21. Lembrando que essas 28 partes, elas têm que serem iguais, porque eu estou falando de fração. Aí o primeiro aluno ainda falou isso, ó, ele falou assim, e agora, como é que eu vou repartir essa região em 28 partes iguais? Já a segunda, ela teve uma ideia. Olha lá, se dividir o numerador e o denominador por 7, ela vai obter 3/4. Ou seja, ela encontrou uma fração equivalente. Se eu faço a mesma continha em cima e embaixo, eu estou encontrando uma fração equivalente. Então, quer dizer que 21/28 avos é a mesma coisa que 3/4. Se é a mesma coisa, então eu não preciso ficar dividindo em 28 partes e pintando 21. Eu posso simplesmente dividir em 4 e pintar 3, que foi isso que ela fez, ó. Olha o desenho aqui embaixo. Ao invés de ficar dividindo em 28 partes e pintando 21, ela dividiu em 4 e pintou 3. Por quê? Porque essas frações são equivalentes. Esse processo que ela fez de dividir cima e embaixo pelo mesmo número, até chegar num número pequeno como esse aqui, é o que a gente chama de simplificação. Então, quando eu divido em cima e embaixo pelo mesmo número e chego numa fração com números pequenos como esse, 3 e 4, a gente fez uma simplificação da fração. E uma coisinha, antes da gente responder o exercício. Quando a gente chega nessa fração, numa fração como essa aqui, ó, 3/4, em que não existe nenhum outro número diferente do 1 que divide os dois ao mesmo tempo, então a gente já fez a simplificação aqui completa, ó. Essa simplificação a gente fala que chega na fração irredutível. Ó, esse nome irredutível já dá a ideia do que ele é também, né? Não tem como reduzir mais. A menor fração que eu posso ter, que é equivalente a essa 21/28 avos, é 3/4. Então, vamos recapitular aqui rapidinho. Olha lá, ele pede agora para a gente fazer 5/15 avos. Eu não quero dividir em 15 partes aqui, ó. Eu quero dividir numa quantidade menor. Então, eu vou simplificar essa fração. 5/15 avos, eu vou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Gente, me ajuda aqui. Que número que vocês acham que divide o 5 e o 15 ao mesmo tempo? Alguém pode me falar? Um número que divide o 5? Tem a Lara com a mãozinha levantada, tem a Ana Clara com a mãozinha levantada. Na verdade, era a Tamires que me ajudar nessa, né? Agora que eu tô lembrando. Tamires, me ajuda aqui, então. Tem a Tamires também. Que número que daria certo dividir o número 5 e o 15 ao mesmo tempo? Porque lembra, o número que eu escolhi aqui em cima, eu tenho que pôr ele aqui embaixo também. Qual número, Tamires, você acha que dá para dividir em cima e embaixo? Acho que é o número 5. Eu acho Isso. que é o número... O próprio 5. Perfeito, Tamires. Olha lá, se eu dividir 5 por 5, vai dar 1. E 15 dividido por 5 dá 3. Então, ao invés de eu dividir em 15 partes e pintar 5, eu encontrei essa fração irredutível, ou seja, é a menor possível que eu posso ter, e eu só preciso fazer lá 1/3. Então, vou até usar aqui esse círculozinho, vou dividir em 3 partes iguais e vou pintar uma. Pronto. Pintando uma parte de 3 é a mesma coisa que eu pintar 5 partes de 15, porque as frações são equivalentes. E aquela outra é mais simples, né? 1/3 é muito mais fácil a representar do que 5/15 avos. Gente, na próxima aula a gente vai voltar nesse assunto, tá bom? Que é a nossa próxima aula amanhã, porque falta menos de 1 minuto, eu acho que já vai fechar. Mas lembrem que eu vou fazer um vídeo com esses exercícios que a gente ainda não fez. Esse aqui eu ainda quero fazer com vocês, ó, o 2. Tudo bem? Gente, estão conseguindo acompanhar?
Falem aí para mim, tá? A Lara levantou a mãozinha, a Ana